Web TV Redentor, transmitindo via internet. A paz do Senhor, presente no meio de nós, vivo e ressuscitado, caríssimos irmãos e irmãs, seja com todos vocês. Estamos na festa, na solenidade de Pentecostes, vinda do Espírito Santo sobre a Igreja nascente, ação do Espírito Santo na Igreja de todas as épocas, renovação e abertura do nosso coração para que essa ação do Espírito Santo também se renove em nossa vida hoje. Nós tivemos a novena de Pentecostes, ou então a semana preparatória para Pentecostes, junto com os discípulos, juntos com Maria. Estamos no mês de maio, mês de Maria, justamente rezando para que essa ação do Espírito Santo nos ilumine, nos faça cada vez mais discípulos de Jesus, nos leve à missão entusiasmada do Evangelho e nos faça ter paciência no meio das provações e dificuldades desse nosso tempo, desse nosso mundo. Tivemos ontem a vigília de Pentecostes, o sábado, que antecede a festa. Nós temos a vigília de Pentecostes, uma antiga tradição da igreja, de estar com Maria, com os apóstolos, rezando em vigília, justamente pedindo esse dom de Deus, o Espírito Santo, que se renove em nossa vida, em nosso coração, em nossa caminhada, em nosso dia a dia, caríssimos irmãos e irmãs. Por isso nós pedimos também hoje, por todos vocês que nos veem e ouvem, que essa ação do Espírito Santo se renove na vida de cada um de nós, que nós não tenhamos medo de deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo. Eu me lembro que o Papa Beato João Paulo II, quando começou a sua missão de Papa em Vaticano, ele disse justamente isso: não tenham medo, escancarem os corações para Jesus Cristo na vossa vida. E o Papa Bento XVI, também quando iniciou o seu ministério petrino, também disse quase a mesma coisa, dizendo assim: não tenham medo de Jesus Cristo. Ele não tira nada, mas nos dá tudo. E aí está justamente, meus irmãos e irmãs, acho que o mundo de hoje tem medo de abrir-se ao Espírito Santo, para que não quer deixar essa ação do Espírito Santo renovar a própria vida. Nós somos chamados hoje a estarmos mergulhados no Senhor, a estarmos abertos à ação do Espírito Santo para que faça maravilhas na vida de cada um de nós. Todos nós temos nossa necessidade, nossos pecados, nossos erros, e nós somos chamados cada dia mais a nos renovar. E Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, sabe das nossas intenções e sabe aquilo que nós necessitamos. E sabe também, meus irmãos e irmãs, se nós erramos, como o Senhor também nos concede o dom da conversão e de uma vida nova. Ele sabe justamente lavar os nossos pecados e nos conduzir numa vida nova. Antes de nos julgar, Ele realmente nos dá a possibilidade de conversão e de mudança de vida. Que a ação do Espírito Santo continue nos dando esse sabor das coisas de Deus, nos fazendo compreender as coisas do alto, compreender o ensinamento de Jesus Cristo e experimentar esse amor de Deus derramado em nossos corações. É Pentecostes. Com Pentecostes, nós concluímos sim o tempo litúrgico da Páscoa. Mas nós, ao mesmo tempo, sabemos que se abre o tempo da igreja, levada pela ação do Espírito Santo, para anunciar o Cristo ressuscitado a todas as pessoas. Que assim nós renovemos também a nossa vida e acolhamos ao participarmos da missa dominical, em nossas comunidades, paróquias, etc., que nós celebremos com muita alegria, nos deixamos conduzir pela ação do Espírito Santo, alimentados pela Eucaristia, pela Palavra de Deus, pela vida em comunidade. Meus irmãos e irmãs, a liturgia desse domingo, ela tem várias opções, mas vamos ver uma das opções. Começamos com os Atos dos Apóstolos, que é capítulo 2, versículo 1 a 11, que justamente nos conta o episódio de Pentecostes, que já era uma festa que existia no passado, uma festa judaica, e que estavam ali em Jerusalém gente de todas as nações para essa festa. E ali justamente aconteceu
a manifestação de Pentecostes. Como é que os Atos dos Apóstolos descreve isso? Né? Diz assim que de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A ação do Espírito Santo faz com que aqueles que estavam fechados, com medo, tivessem esse fogo do amor de Deus nos seus corações e depois saíssem proclamando para o mundo inteiro a boa notícia. Interessante o que os Atos dizem o seguinte, que achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Lembra para nós, meus irmãos e irmãs, que a ação de Pentecostes faz com que a igreja pregue a todas as nações que há debaixo do céu. Não existe exceção. Essa universalidade da igreja de pregar a todos uma boa notícia de que em Jesus Cristo nós temos a vida. Não apenas de um momento inicial, aqui na necessidade maior que eu tenho agora nesse momento, mas a vida que nos faz compreender a profundidade do amor de Deus derramado nos corações. E ali estavam judeus de todas as nações que há debaixo do céu. Né? E ali o que aconteceu? A palavra dos Atos dos Apóstolos vai dizer, né? Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se que de cada um os ouvia falar a sua própria língua, não é? Ou seja, a igreja se expande e fala todas as línguas, conversa a todos. Sabemos que a linguagem é a linguagem do amor e que todos acabam compreendendo esse amor de Deus, e essa é a nossa missão universal, de poder não só louvar, mas anunciar, proclamar a boa notícia para todos, meus irmãos e irmãs. E na leitura do Evangelho de João, que podemos ver a opção no capítulo 20, versículos 19 a 23, fala aqui também no dia da ressurreição, por isso mesmo a vinda do Espírito Santo é consequência do Cristo que morreu e ressuscitou, não é? Os discípulos estavam também fechados, né? Fechadas as portas, também de novo aparece a questão do fechamento e do medo, não é? E Jesus se coloca no meio deles, traz a paz, repete de novo a paz, mostrando que ele mesmo, mostrando a mão e o lado, e diz assim, depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles que os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, meus irmãos e irmãs, a celebração da vinda do Espírito Santo vem justamente do Cristo ressuscitado que faz renascer a humanidade. Se nós encontramos lá no livro do Gênesis, que quando Deus criou todas as coisas, lá do barro da terra, do limo da terra, ele sopra, e aquele barro torna-se um ser vivente, que é o homem. Agora Jesus sopra sobre os apóstolos, dizendo agora é um novo nascimento, uma nova vida, que recebem pela ação do Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, né, no coração das pessoas, e que leva as pessoas justamente a anunciar a reconciliação para esse mundo. A quem perdoardes, os pecados serão perdoados. A ação do Espírito Santo, meus irmãos e irmãs, além de poder ser anunciado universalmente a igreja que nascera do lado de Cristo, que com sangue e água nasceu o batismo e a Eucaristia, agora recebe essa missão, pela ação do Espírito Santo, de anunciar justamente a todas as nações. E anunciar a todas as nações, como fala também o Evangelho, a reconciliação e o perdão. A igreja é chamada justamente a anunciar esse mundo novo que é reconstruído, né, por Cristo que morreu e ressuscitou. E faz renascer a humanidade, soprando sobre a igreja, sobre os discípulos, dando o dom de Deus, o Espírito Santo. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos convida a estarmos mente abertos, sem medo de deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo,
para que experimentemos em nossa vida a boa notícia, o perdão de nossos pecados, porque uma vez que nós escutamos a boa notícia, o querigma, que Deus nos ama gratuitamente e que enviou o seu Filho para dar a vida por nós e perdoa os nossos pecados, para isso enviou a igreja para dizer isso, a consequência é justamente a pessoa mudar de vida. O que faremos agora diante desse anúncio, como disseram os primeiros que escutaram o anúncio de Pedro? Cada um se converta e seja batizado. Justamente nós somos enviados para anunciar e aqueles que quiserem justamente acolhem essa boa notícia. E depois, meus irmãos e irmãs, vemos que a ação do Espírito Santo nos faz proclamar Cristo como Senhor e nos faz unidos. Isso está na primeira carta aos Coríntios, a segunda leitura desse domingo. Ninguém, falando sobre a ação divina, pode dizer Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo que nos faz aceitar e acolher Cristo como Senhor, como Kyrios. Justamente como Tomé foi proclamar no dia em que ele se encontrou com Jesus, meu Senhor e meu Deus. É a ação do Espírito Santo que nos faz acreditar e nos faz proclamar, pela graça de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, que nele está a nossa vida e a nossa salvação. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, por essa ação do Espírito Santo, nós vemos que é Ele quem atua e faz com que exista a diversidade de dons, de ministérios, de serviço da igreja. A leitura vai lembrar isso também, não é? Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Há diversidade também de ministérios que são diversos, operações, mas um só é o Senhor. O Espírito é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Portanto, meus irmãos e irmãs, também quando nós somos conduzidos pela ação do Espírito Santo, nós vemos que somos diferentes nos trabalhos, nos ministérios, nas missões, mas unidos na diversidade. A palavra de Deus, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz com muita clareza isso, é consequência de termos o mesmo Espírito Santo. Por isso, na igreja, nós temos uma diversidade de situações, de trabalhos, de ritos, de possibilidades, etc. Mas quando é o mesmo Espírito Santo, nós não somos inimigos um do outro quando temos o mesmo Espírito Santo. Nós somos pessoas que se complementam dentro da igreja. Quando você vê alguém que se torna inimigo um do outro na igreja, é porque está faltando alguma coisa nessa história toda. Porque nós somos chamados, como igreja, vemos a diversidade que esse mesmo Espírito Santo vai colocando no nosso coração e fazendo com que nós, meus irmãos e irmãs, saibamos fazer a nossa parte, vendo também a diversidade e a ação do Espírito Santo na vida do nosso irmão que caminha conosco. E a leitura ainda da primeira carta aos Coríntios, vai dizer, embora muitos formamos um só corpo, assim também é Cristo. Ou seja, como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, nós formamos um só corpo. É justamente a consequência da ação do Espírito Santo. Muitos membros, um só corpo, unidos em Cristo Jesus. Pentecostes, a igreja enviada ao mundo, a todas as nações, para anunciar Jesus Cristo ressuscitado. Pentecostes, a igreja que fala todas as línguas. Pentecostes, a igreja que leva a reconciliação e o perdão a todos. Pentecostes, o Senhor que nos dá o dom da paz para que nós anunciemos aos irmãos e irmãs. Pentecostes torna diferente o nosso modo de falar, de pregar, de ser. Não é uma mera propaganda aquilo que nós fazemos, mas é um testemunho de quem encontrou-se com Cristo e o anuncia. Ao mesmo tempo, nos faz proclamar Cristo é o Senhor e, além do mais, nos faz viver a unidade na diversidade. Nós pedimos a Deus essa ação do Espírito Santo em nossa vida, em nossa caminhada, ao concluirmos o tempo da Páscoa, ao pagarmos o Círio Pascal na última missa desse final de semana e ao retomarmos o tempo comum para que no tempo da história sejamos a igreja levada pelo Espírito Santo que anuncia Cristo, Jesus, o Kyrios, o Senhor, vida do mundo. Bom domingo, boa semana a todos vocês e o Senhor abençoe e guarde a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.